Pronto, estamos gravando aí para deixar disponível para os colegas, né? Posteriormente, caso eles não possam assistir ao vivo, vai ficar disponível aí nas redes da escola, nos canais oficiais aí, certo? A aula passada a gente começou a trabalhar a parte de embriologia, certo? Vimos a parte de desenvolvimento embrionário, quais as etapas de desenvolvimento embrionário que acontecem em cada uma dessas fases. E aí, hoje nós vamos trabalhar a parte de anexos embrionários, tá? Então, o que são os anexos embrionários? São estruturas que vão possibilitar o desenvolvimento do embrião. Não fazem parte do embrião, mas sem essas estruturas não teria como o embrião se desenvolver completamente, tá? E aí a gente vai ver que em cada grupo de animal, tá, que a gente for ver o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter uma caracterização diferente no que diz respeito ao tipo de anexo embrionário e à função. Na maior parte das vezes as funções são parecidas, são bem iguais, mas em alguns casos eu posso ter anexos embrionários completamente diferentes, mas que desempenham a mesma função. Tá? E aí o tipo de desenvolvimento, se é direto, se é indireto, tudo isso vai ter relação com o tipo e a quantidade de anexos embrionários que o indivíduo ele vai ter. Então, como eu disse, anexos embrionários não fazem parte do embrião, porém, são estruturas que possibilitam o desenvolvimento do embrião, seja parcialmente, no caso dos indivíduos que têm desenvolvimento indireto, seja completamente, no caso dos indivíduos que têm desenvolvimento direto. Aí eu posso ter indivíduos com desenvolvimento direto do tipo externo, aquele que não tem contato com o corpo materno, e eu tenho indivíduos com desenvolvimento externo, ou melhor, desenvolvimento direto interno, com troca de material, né, com troca de substâncias durante todo o desenvolvimento gestacional. E aí a gente vê quais são as estruturas, quais são os anexos embrionários associados a cada uma dessas funções, ok? Então vamos nós aqui para o nosso compartilhamento de tela. Tudo certinho aparecendo para vocês? Tela cheia? Tudo beleza? Tudo de boas? Tudo de boinhas? Sim. Beleza, então, ó. Anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Foi o que eu acabei de falar para vocês. São estruturas anexas, tá? São estruturas que estão relacionadas ao desenvolvimento embrionário, mas que não fazem parte do embrião propriamente dito, que é quem vai gerar o novo indivíduo, certo? Cada um dos anexos ele vai ter uma função distinta, uma função diferente, tá? Sendo que em alguns grupos de organismos, em alguns grupos de animais, eu posso ter os mesmos anexos embrionários, enquanto que em outros eu posso ter anexos embrionários diferentes. Tá? Essa diferenciação vai estar diretamente ligada a como ocorre o desenvolvimento embrionário nessas espécies, ok? Então, os anexos embrionários são a vesícula vitelínica, também chamada de saco vitelínico, onde vai haver o acúmulo de vitelo. E aí, quando a gente estava falando de tipos de ovos, a gente falou bastante sobre vitelo, tá? Âmnio, também chamado de bolsa amniótica, tá? É uma membrana que envolve, tá, uma cavidade preenchida por um líquido, tá? Chamado de líquido amniótico. O alantoide, que é também uma membrana de revestimento, córion, e aí a gente vai ver que o córion, ele tem o córion viloso, a gente vai ver a descida basal, como é que vai se formar, e a partir dele forma-se a placenta, cordão umbilical, enfim. E o cordão umbilical propriamente dito, além da placenta, logicamente, tá? Que em algumas espécies é uma estrutura que faz esse elo de ligação materno-fetal. Aí são os anexos embrionários nos vertebrados e quem tem ou quem não tem, certo? Então, lá em cima, se vocês prestarem atenção, tem saco vitelínico, âmnion, córion, alantoide, placenta, cordão umbilical, certo? E aí tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, tipo de estrutura que estará como anexo no desenvolvimento do embrião,
animais vertebrados. E aí, gradativamente a gente vai vendo a comparação entre esses diversos grupos, tá? Mostrando semelhanças e diferenças nos aspectos embrionários e de desenvolvimento embrionário também. Então, o peixe, basicamente, eu vou ter o saco vitelínico e só, certo? Vai ser um ovo membranoso que vai ser colocado, ele vai ser posto no meio aquoso, né? Ele depende da água, assim como nos anfíbios também. Sendo que nos peixes eu tenho, na maioria, um ovo do tipo oligolesto, aquele com pouco vitelo. Tá? Já nos anfíbios eu tenho os mediolestos, tá? Que tem uma quantidade relativamente abundante de vitelo, mas eu não tenho nenhum outro anexo embrionário. Daí nos répteis e nas aves, como são animais que põem ovos e são ovos com casca, basicamente eu tenho as mesmas estruturas presentes nesses indivíduos aí, tá? Eu vou ter o saco vitelínico, o âmnio, córion, alantoide. Não vou ter placenta e nem vou ter cordão umbilical, tá? E os mamíferos, tá? Ele vai ter todos os anexos embrionários, alguns deles vão estar fundidos com o outro anexo embrionário, formando estruturas também diferentes, mas a gente vai vendo gradativamente essas características. Lembrando que todas as regras, logicamente, têm exceções. Por exemplo, os peixes cartilaginosos, eles apresentam ovo do tipo megalesto, tá? Com desenvolvimento direto. Os mamíferos prototérios, por exemplo, que são os ornitorrincos, são mamíferos que põem ovos. E aí as estruturas que ele vai ter, tá? Como anexos embrionários, são as mesmas das aves e dos répteis, tá? Então a gente vai ver que, por exemplo, nos mamíferos metatérios, chamados de marsupiais, cangurus e companhia limitada, ele tem placenta, mas é uma placenta rudimentar, é uma placenta pouco desenvolvida. Isso não possibilita o desenvolvimento embrionário até o final. Então os indivíduos eles nascem bastante prematuros e precisam migrar até aquela bolsa, tá? Que é chamada de marsúpio, aonde ocorre a finalização do seu desenvolvimento embrionário. Então, aí está um ovo de uma ave, certo? Mostrando a maioria dos anexos embrionários aí. Então, o ovo ele tem uma casca calcária externa, tá? Ele vai ter a membrana da casca, que é a membranazinha que envolve internamente a casca. Daí, tudo que a gente está vendo aqui, deixa eu só voltar e voltar, porque senão vai ficar aparecendo aquele quadradinho. Sim, volta. Então, tudo que a gente está vendo aqui, certo? É a albumina, o que a gente chama de clara, a clara do ovo, tá? Aqui eu tenho em verde, um verde meio azulado, a membrana chamada de âmnio, certo? Aqui eu tenho o líquido amniótico, tá? E aqui eu tenho um embrião propriamente dito, ligado a uma estrutura chamada eu tenho o saco vitelínico ligado de um lado e eu tenho o alantoide ligado do outro. Tá? O saco vitelínico e o alantoide, eles terão funções bem distintas e a gente vai ver cada um desses anexos e quais são as funções relacionadas a ele. E aí eu tenho o córion, certo? Que é uma membrana que envolve todos os outros anexos embrionários. Ó. Você pode ver que todas as outras estruturas que estão ligadas ao embrião, elas vão estar delimitadas pelo córion, tá? Então vamos ver as estruturas embrionárias, cada uma especificamente uma a uma, e qual que é a função de cada uma delas. Sim, no caso das aves, como não tem placenta nem cordão umbilical, não tem como visualizar, mas aqui está, ó, certo? A placenta, que é o elo de ligação materno-fetal, e o cordão umbilical, que vai ser a via por onde as substâncias elas serão trocadas, tá? Então, do organismo fetal para o organismo materno, vai ser levado gás carbônico, vai ser levado resíduo de atividade metabólica. Do organismo materno para o feto, vai ser enviado nutrientes e gás oxigênio. Tá? O saco vitelínico ele é rudimentar, ele vai degenerando, tá? Aos poucos. E nesse caso aí ele degenera bem rápido, porque a quantidade de vitelo é muito pouca. E além do fato de o cordão umbilical ligado à placenta realizar os processos que estariam relacionados com o saco vitelínico, que no caso seria
a nutrição do embrião ao longo de todo o seu desenvolvimento embrionário. Então, o amnion, tá? Também chamado de bolsa amniótica ou membrana amniótica, tanto faz, é um saco membranoso que envolve o embrião e posteriormente o feto e que é preenchida por um líquido chamado de líquido amniótico, tá? O amnion é o que a gente chama vulgarmente de bolsa, tá? A mulher tá assim do nada, começa a sair um líquido no meio dessa e diz, a bolsa estourou. Que bolsa que estourou? A bolsa amniótica. Isso quer dizer que a criança ela já está pronta para nascer. Já ocorreu o rompimento da membrana amniótica, dessa bolsa amniótica do amnion, e aí, a partir daí, a mulher já está entrando em trabalho de parto, certo? Então, o líquido amniótico também ele tem uma finalidade. Ele funciona como protetor contra choques mecânicos, tá? Imagina aí duas situações. Você andando na borda de uma piscina, caminhando na borda de uma piscina, e você caminhando dentro da piscina, tá? Em qual das duas situações você caminha com mais facilidade? E aí? Vamos acordar, vamos todo mundo Na borda interagir da piscina. na borda. E por que dentro da piscina você tem dificuldade? Isso aí é física, física pura. Para eu me locomover, mesmo eu estando na borda da piscina, eu tenho que deslocar o ar, tá? Porque eu e o ar não podemos ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, quando eu vou me deslocando, eu vou deslocando a massa de ar, certo? Sendo que a densidade do ar e a densidade da água são muito diferentes. A água tem uma densidade muito maior. E aí, dentro da piscina, para eu me locomover, eu tenho também que deslocar a massa d'água. Sendo que como a água é mais densa, eu vou ter mais dificuldade para me mexer. Então, justamente é isso que acontece com o líquido amniótico, tá? Então, o líquido amniótico, ele serve como uma espécie de amortecedor natural. Então, suponhamos que uma mulher que esteja grávida, ela vem andando rapidamente. Se ela para de uma vez, por inércia, tá? O embrião ele iria continuar a trajetória. E isso poderia fazer com que o embrião se chocasse contra a parede do útero e trouxesse algum tipo de dano, algum tipo de avaria. Só que isso não acontece pelo fato de o embrião ele estar mergulhado nesse líquido amniótico. E aí esse líquido ele precisa ser completamente deslocado para até que o embrião consiga chegar na extremidade e colidir-se com o útero. Então isso não acontece, tá? Porque antes dele colidir, esse líquido ele já tem meio que amortecido, digamos assim, essa força, esse impacto. Então o líquido amniótico ele serve como um protetor mecânico. Então tá aí ó, mostrando o âmnion, né, que é a membrana em si, ó, a bolsa amniótica ou o saco amniótico, e no interior o embrião envolto em um líquido, tá? Esse líquido é o líquido amniótico, ok? Vesícula vitelínica, bolsa vitelínica ou saco vitelínico, a gente pode ter vários nomes aí, certo? Então, a vesícula vitelínica vai ter basicamente a função de armazenamento de vitelo, que são os nutrientes, tá? Então vai ter aí a função de armazenamento de substâncias nutritivas para o desenvolvimento do embrião. Mas aí é onde está, dependendo do tipo de ovo, eu posso ter uma quantidade maior ou menor de vitelo. E aí, se eu tenho uma quantidade grande de vitelo, eu posso nutrir o embrião até o seu total desenvolvimento. Então, o embrião, feto, até chegar na sua forma ou na sua estrutura completamente formada ao ponto de conseguir nascer. Então, no caso aí, ele consegue nutrir o embrião até o seu total desenvolvimento. No caso, em outras espécies, como nós, por exemplo, os mamíferos, todos os animais mamíferos, essa bolsa amniótica ela é pequena. E se ela é pequena, ela tem menos nutrientes. Se ela tem menos nutrientes, logicamente ela vai conseguir nutrir o embrião por menos tempo. Tá? Então, é bem proporcional isso aí, é diretamente proporcional. Então, o que vai acontecer? Se em nós mamíferos ela é reduzida, eu preciso obrigatoriamente, antes que esse saco vitelínico, esse vitelo acabe,
eu preciso criar um elo de ligação com o corpo materno, do qual eu vou retirar os nutrientes. E aí é onde surge a placenta e o cordão umbilical, certo? Mas se você pegar, por exemplo, um ovo de uma ave, depois que a galinha põe o ovo, ela vai ficar ali em cima dos ovos apenas aquecendo, apenas chocando. O que você pode fazer até em aparelhos, são chamados chocadeiras, né? Você coloca lá, coloca resistências, né, elétricas que vão manter a temperatura dentro daquela temperatura ideal e não precisa de galinha para ficar chocando, simplesmente eu preciso de calor, porque tudo que o embrião precisa para desenvolver está dentro do ovo. Enquanto que em mamíferos, como eu tenho uma quantidade reduzida de vitelo, eu tenho obrigatoriamente que gerar esse elo de ligação para poder continuar o processo de desenvolvimento embrionário, ok? Aí ele está mostrando a diferença do saco vitelínico, tá? De três espécies, né? Uma com uma quantidade grande de vitelo, uma com uma quantidade pequena de vitelo, uma com uma quantidade média de vitelo, tá? De modo que, em alguns casos, ocorre a necessidade da formação de um elo de ligação materno-fetal, como a gente vê aqui, ó, no último exemplo, que é o cordão umbilical, certo? Esse cordão umbilical vai trazer os nutrientes que vão ser necessários para continuar nutrindo o embrião. Já que a gente tem, ó, uma quantidade muito grande de vitelo, e aí, basicamente, esse vitelo ele vai conseguir nutrir o embrião até o seu total desenvolvimento. A origem do saco vitelínico em mamíferos, isso aí é algo mais voltado para a embriologia no nível superior, mas todos os anexos embrionários indistintamente são originados a partir dos folhetos germinativos, tá? Ecto, meso e endoderme. Apesar de serem gerados a partir dos folhetos germinativos, esses anexos embrionários não fazem parte do embrião, certo? São estruturas que vão auxiliar, que vão possibilitar essa troca de substâncias, a nutrição, a retirada discretas, enfim, cada um dos anexos com sua respectiva função. E aí eu tenho, tá, as estruturas anexas que vão possibilitar esse desenvolvimento embrionário. Porém, são estruturas chamadas de estruturas extraembrionárias, ou seja, não fazem parte do embrião, mas são de fundamental importância para o seu desenvolvimento. Tá? O alantoide vai ser uma espécie de saco, certo? E ele é formado a partir do teto do saco vitelínico, tá? Então tá aqui a formação da estrutura do alantoide, certo? O alantoide, ele vai começar a se formar aqui. E aí a gente vai ver que o alantoide, ele em algumas espécies vai fazer parte do cordão umbilical, tá? No caso dos indivíduos placentários, ele vai começar a crescer e vai se ligar à estrutura do cordão umbilical, como está aqui nesse exemplo aqui. Então, no caso de répteis e aves, tá? É bem desenvolvido e desempenha a função respiratória e de armazenamento. Então, trocas gasosas, armazenamento de excretas. Está aqui, ó, o alantoide, que é essa estrutura em verde que está aqui, certo? Então, pode ver que ele liga-se ao embrião, do mesmo jeito que também essa estrutura aqui, ó, que é o saco vitelínico, liga-se ao embrião, tá? Aqui a gente está falando de répteis e aves. Então, a quantidade de vitela aqui é muito grande, é uma quantidade grande suficiente para manter o desenvolvimento do embrião até o seu final. Do mesmo jeito, olha o tamanho do alantoide aqui. Ele é muito bem desenvolvido, enquanto que nos mamíferos ele é meio que reduzido, tá? Tanto o alantoide quanto o saco vitelínico são duas estruturas que em mamíferos placentários eles vão se unir para formar o cordão umbilical, certo? Então, o cordão umbilical ele vai ter essa função. Já que o alantoide tem função respiratória e de armazenamento, e o saco vitelínico ou a bolsa vitelínica, tanto faz, tem a função de armazenamento de nutrientes.
Então, nos mamíferos placentários, eu não preciso armazenar nutrientes e nem preciso estar realizando esse processo de armazenamento de trocas gasosas, porque tudo isso vai ser feito por meio da placenta, tá? Tendo como via aqui o cordão umbilical. Então, cordão umbilical dos mamíferos, ele vai ser formado a partir da fusão entre o alantoide, tá? E a estrutura que ligaria ao saco ou bolsa vitelínica, ok? Deixa eu fazer de novo aqui, vai ficar aparecendo aquele... O córion, tá? Vai ser uma membrana que vai envolver todas as outras membranas, tá? Então, é o anexo mais externo do corpo do embrião. Répteis e aves, ela vai ficar sobre a casca do ovo. Então, é muito comum quando a gente quebra a casca do ovo, a gente encontrar uma pelezinha, entre aspas, pelezinha, aderida na casca do ovo, certo? Então, vai ser uma camada de proteção, vai ser uma camada que vai efetuar trocas gasosas, tá? Com o embrião e com o meio externo. E também vai ser uma camada que, junto com a casca, vai evitar a perda, principalmente a perda de água para o ambiente, tá? Impedindo assim que o embrião sofra algum tipo de desidratação, tá? Então, o córion vai ser a membrana mais externa e a membrana de proteção, a membrana de que envolve e protege todas as demais estruturas que fazem parte dos anexos embrionários. Então tá aqui, ó, nos mamíferos, ele vai unir-se à parede uterina e vai formar a placenta, tá? Então, na realidade, a placenta ela vai ser formada pelo córeo viloso, que é a parte embrionária, e mais a decídua basal, que é a parte uterina, que é a parte materna. Então aqui, ó, o saco vitelínico, ele já começa a reduzir. Aqui eu começo a ter a formação das veias e artérias do cordão umbilical. E aí eu vou ter o alantoide junto com a estrutura da bolsa vitelínica vão se fundir e vão realizar o processo de transporte entre a placenta, o feto, feto, placenta. Placenta vai ser quem vai realizar a troca entre mãe e feto, certo? Lembrando, um fato aí que muita gente acaba confundindo e acaba meio que se perdendo em algumas situações. Placenta é o elo de ligação materno-fetal. Beleza, quer dizer que a circulação materna e a circulação fetal naquela estrutura se mistura, certo, professor? Errado, tá? Então eu vou ter a circulação materna, eu vou ter a circulação fetal. A circulação materna não vai em momento algum se ligar à circulação fetal, tá? As trocas vão se dar na placenta por meio de difusão, tá? Então, os nutrientes vão sair da corrente sanguínea materna e se difundir para a corrente sanguínea fetal, enquanto que os resíduos nitrogenados e os gases respiratórios, tá? No caso o gás carbônico, vai sair da circulação fetal, tá? E por difusão vai atingir a circulação materna, mas em momento algum ocorre mistura de sangue materno com o sangue fetal, certo? Cordão umbilical, tem muito nem o que se falar, tá? Então, é um cordão que vai ligar a placenta ao feto, certo? E através do cordão umbilical que vão ocorrer essas trocas, essa troca materno-fetal, certo? Lembrando, cordão umbilical não é quem vai fazer a troca. Quem faz a troca é a placenta, tá? O cordão umbilical é quem vai fazer o transporte. Então, ele vai transportar nutrientes e oxigênio da placenta para o feto, tá? Enquanto que ele também vai transportar resíduos nitrogenados e mais gás carbônico do feto para a placenta. E aí sim, na placenta, tá? Aqui ainda está falando do cordão umbilical. Ó, o cordão umbilical forma-se a partir do saco amniótico, falei para vocês anteriormente, que forma o epitélio do cordão, do alantoide, que forma a veia e as artérias umbilicais, e da vesícula vitelínica, tá? Que
vai formar o pedúnculo do embrião. Então, nesse caso aí, eu tenho o cordão umbilical sendo formado aqui, ó. Tá vendo? Existe o saco vitelínico, o alantoide que estaria aqui, certo? E aí a vesícula coriônica, que é essa membrana que vai formar o revestimento do cordão umbilical. No caso da placenta, não tá aqui, a placenta. No caso da placenta, certo? Ele é formado pelo córeo viloso, que é a parte embrionária, e a decídua basal, que é a parte da parede uterina. Então, se vocês prestarem atenção aqui nesse esqueminha, vocês vão ver que até aqui eu tenho uma circulação fetal, certo? E aqui eu tenho uma circulação materna. E aí, a troca de substâncias entre a parede uterina e a circulação fetal, tá? Tudo isso aqui, ó, é a placenta, certo? E aí a placenta ela vai ter uma parte que é formada pelo embrião e a parte formada pela parede uterina. Tudo que vai ou que chega ao embrião vai por meio da placenta. Então a placenta ela vai fazer o processo de difusão, preste atenção, que não existe circulação, não existe mistura de circulação materna e circulação fetal. A placenta ela vai realizar o processo de trocas por difusão. Então, o gás carbônico e os compostos hidrogenados que estão aqui vão passar para cá, certo? Por meio de difusão. E o gás oxigênio e os nutrientes que estão aqui vão passar para cá, por meio de difusão também. Mas em momento algum, essas veias e artérias aqui se comunicam com essas veias e artérias aqui, realizando o processo de mistura sanguínea. Então, não existe, em hipótese alguma, a misturação, ó, eita, foi peso. A mistura de sangue, tá? Eu queria botar tudo junto, mistura de sangue junto. A mistura de sangue venoso, olha, ó, a mistura de sangue materno e sangue fetal na placenta, certo? Então, não existe mistura de sangue fetal com sangue materno. Então, essa mistura não existe. Na placenta, a troca vai se dar por difusão, tá? Estou repetindo isso muitas vezes e vocês vão ver que ainda vai ter gente que vai conseguir a façanha de, se eu colocar alguma coisa parecida com essa na prova, ainda vão conseguir errar, tá? Então, em relação aos anexos embrionários, basicamente o que a gente tem é isso aí, tá? Na sexta-feira eu não pude dar aula para vocês, porque eu tive algumas questões pessoais para resolver, mas já tinha deixado agendado para sexta-feira as nossas atividades do AVA. Essas atividades vão ficar abertas até a próxima sexta-feira, certo? Então, vocês vão ter uma semana de prazo ainda aí para fazer. Eu vi que alguns já iniciaram, já fizeram algumas atividades, certo? E Claudinha já marcou com vocês também para esta semana nossa avaliação, tá? Então, lá no grupo eu vou colocar bem detalhadamente qual que serão os conteúdos abordados nessa avaliação. Beleza? Tranquilo? De boas, de boas? Tá? Beleza, tranquilo, de boa, de boas. Eita, Edileuza chegou, faz tempo que ela chegou, deixa eu ver se ela estava pedindo aqui. Não, Edileuza chegou agora. Então, basicamente o que nós teríamos para hoje, tá? É isso, tá? Edileuza que está chegando agora, bom dia, tá? Nós já estamos finalizando, mas essa aula está ficando gravada e aí depois você pode pegar essa gravação nas redes sociais ou nos canais oficiais aí da escola, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? E aí agilizem lá no AVA, certo? As atividades e, como eu disse, vou colocar no grupo bem certinho qual que vai ser o conteúdo relacionado com a nossa avaliação, certo? Que Claudinha já marcou com vocês. Ok, ok, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Valeu, boa semana a todos. Lembrando, sexta-feira volta tudo ao normal, certo? Então, sexta-feira nós já estaremos de volta, certo? Então, foi só uma pequena mudança nos horários na sexta-feira da semana passada, porque eu precisei, foram motivos pessoais meus.
E aí eu estou dando essa aula de hoje para repor a de sexta, que o professor Cristóvão deu no meu lugar. E sexta-feira continua tudo normal, ou seja, sexta teremos aula de novo. E eu vou relembrar vocês sobre as atividades do AVA para vocês fazerem, né? Que a gente tem que fazer a composição de notas, ok? Beleza? Tranquilo? E Tranquilo de boas, né? Então, começar a semana comigo e terminar a semana comigo é um privilégio. é Valeu. verdade.